Antes de mais nada, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos, né? Hoje nós estamos fazendo aqui uma conversa, né, uma jornada virtual sobre a Avenida Paulista, né, um marco importante da cidade de São Paulo, dentro de um evento que está sendo organizado pela Prefeitura chamado Jornada do Patrimônio 2020, né? Esse ano estamos explorando essa oportunidade de maneira virtual, online, é o que permite pessoas participarem com mais facilidade e com o intuito de evitar as aglomerações em virtude da pandemia, né? Eu sou do Instituto Trilhas, né, tenho a honra de estar participando desse evento, né, e nós, do Instituto Trilhas, temos como intuito, né, promover a apropriação e a criação de vínculo, né, com o espaço público esse que é a cidade por natureza, né? Como nós estamos aqui em poucas pessoas, né, eu acho que é, de grande, vai ser muito oportuno se todos puderem participar. Então, fiquem à vontade para me interromper, é, fa- compartilharem as suas percepções, as suas opiniões, né, ou comentarem o que vocês desejarem. Se vocês preferirem, né, vocês podem me interromper ou usar o recurso do Google Meet, levantar a mão. Michele, você gostaria de falar alguma coisa? Não, Gui, só agradecer a presença de todos e fiquem à vontade para falar ou pelo chat ou pelo microfone. A gente gosta mais pelo microfone, mas vocês fiquem à vontade. Perfeito, perfeito. É que você está com a mão levantada, então eu vou sempre passar a voz. Bom, brincadeiras à parte, né? A Avenida Paulista é um ponto, né, um dos principais patrimônios aqui da cidade de São Paulo, né? Bem-vinda também a Patrícia, que acabou de entrar, né? E lotado de histórias, né? A nossa ideia aqui vai ser um bate-papo de apenas uma hora, então é óbvio que a gente vai fazer um recorte a respeito dessas vários potenciais da avenida. Eu gostaria de começar a minha fala falando um pouquinho sobre a história e fundação da Avenida, né? A Avenida, com esse nome, como conhecemos ela hoje, né, ela foi fundada pelo Joaquim Eugênio de Lima, né, que dá nome, inclusive, a uma das suas paralelas à Avenida, né, que era uruguaio, né, e junto com o doutor Clementino de Souza Castro, né, projetou essa importante esse importante marco da cidade de São Paulo, né? Ele tinha como intenção, né, a criação de residências um pouco afastadas do centro, né, no movimento que existe até hoje, né, quando a gente para pensar, a gente sempre tem um movimento das residências e do comércio mais elitizado se afastando um pouco do centro, né, primeiro a região do Vale do Anhangabaú, depois a região da Paulista, depois a região da Berrini, Faria Lima, mais recentemente a região de Alphaville. Esse é um processo natural que acontece não só em São Paulo, mas também em praticamente todas as grandes cidades, né? E o Joaquim Eugênio de Lima considerou fazer a construção dessa avenida, né, com característica residencial na região onde hoje é a Avenida Paulista, onde antigamente era conhecido como Mata do Caaguaçu, né, que é tupi para mata fechada, né, uma referência ao fato de que aqui sempre foi uma região mais alta, né, por isso era o morro do Caaguaçu, e normalmente quem gosta de fazer trilha deve já ter reparado que no topo dos morros, né, normalmente a gente tem uma vegetação um pouco mais rupestre, né, uma vegetação mais dominante de gramíneas do que de floresta propriamente dita, né? E a mata do Caaguaçu tinha essa característica de ser uma mata, né, de capim muito densa, muito elevada, né? E seja bem-vindo todo mundo aí que entrou agora há pouco, né? É, e quando o Joaquim Eugênio de Lima, então, escolhe pela região da Paulista, uma das razões para ele fazer isso era uma mentalidade forte na época, né, no final do século XIX, né, de que as regiões mais altas teriam maior capacidade de promover o bem-estar, a saúde da população, né, em virtude do seu afastamento com o que na época as pessoas consideravam do miasma, né, que era uma energia mística que gerava doença nas pessoas, que era tipicamente associado a áreas baixas, áreas de várzea de rio, né. Muitas regiões, muitas
cidades, inclusive, foram projetadas com essa ideia. A própria Belo Horizonte, né, tinha essa mentalidade na época da sua fundação. A Avenida Paulista originalmente era dividida, em espaços para pontes, carruagens e cavaleiros, né? A gente ia ver que era uma grande avenida desde a sua fundação, né? Essa é uma das imagens mais clássicas aí da Avenida Paulista na época da sua fundação. Bom, com algumas curiosidades, né? Ela chegou a ter seu nome mudado para Avenida Carlos de Campos, mas rapidamente a sociedade ficou indignada com isso e a avenida mudou, né? O próprio Joaquim Eugênio cogitou-se homenageá-lo, dando o seu nome para a avenida, mas na época ele considerava, né? Diz a lenda que ele falou, não, essa é uma avenida de todos, né? Não devo ter o meu nome aqui. Chegou, né? A avenida também foi a primeira via afastada, desculpa, asfaltada da cidade de São Paulo. E um mito que a gente sempre vê, né, na televisão e outros, às vezes em alguns passeios turísticos, né, é que a Avenida Paulista ela era populada apenas pelos barões de café. É, se a gente olha, né, os dados históricos, a gente percebe que na verdade, isso nunca aconteceu. É lógico, né? Tivemos uma época com vários, né, onde muitos barões lá se instalaram, mas a gente percebe que a Avenida Paulista sempre teve um uso misto, né? Com fazendeiros né, de outros tipos de produção, né, fazendeiros menores, e especialmente estrangeiros e imigrantes que estavam chegando na região de São Paulo no período do final do século XIX, começo do século XX. É, então, a Avenida Paulista ela sempre foi regida pelas essas dinâmicas da cidade de São Paulo, né? E essa característica que eu havia comentado anteriormente, da Avenida Paulista estar numa área mais elevada, é algo muito fácil de ser observado por quem anda aqui na cidade de São Paulo, por essa região, é claro, né, a cidade de São Paulo é muito grande, que a Avenida Paulista está no que os geógrafos, os geólogos chamam de espigão, né, que é uma área mais elevada, que com um grande comprimento, né, que vai acompanhando mais ou menos o que hoje é a linha verde do metrô, e depois vem para a região sul da cidade de São Paulo, descendo pelo que seria a linha azul, né? Não à toa, para quem conhece aqui as estações de metrô, né, se você pega a Estação Consolação, Trianon, Brigadeiro, Paraíso, Ana Rosa, Vila Mariana, é, Santa Cruz, e se você descer, né, ou seja, se você for para o sentido oeste, em todas elas você acaba caindo no que seria o Parque do Ibirapuera, porque esse espigão ele faz a curva e o Ibirapuera ele está no final, né, ele está na parte baixa dessa curva de todas essas regiões. Inclusive, ir para o Parque do Ibirapuera a pé sempre foi um desafio aí, ou de transporte público, né? Aqui eu trouxe uma imagem do Google Earth que mostra o perfil de elevação, né? Começando aqui, onde seria o bairro dos Jardins, um pouco depois, né, do fim do Parque do Ibirapuera, até mais ou menos da 9 de julho, um pouco ali, quase no Parque do Anhangabaú, mostrando, né, como que a Avenida Paulista claramente é o ponto mais elevado dessa região, inclusive separando, né, o que seria a bacia hidrográfica do Rio Tietê e a bacia hidrográfica do Rio Pinheiros. E, bom, pessoal, fiquem à vontade para me interromper quando quiserem, tá? Agora, com relação a essa questão do espigão, né, antes de eu falar dos casarões, né, eu acho que um ponto que vale a pena notar é que essa ideia de que a Avenida Paulista é impressionantemente plana do seu início ao fim, ela é artificial, né? Ela sempre foi um espigão, então ela sempre esteve numa área mais elevada, mas naturalmente ela tinha oscilações. O que acontece é que quando o Joaquim Eugênio, né, de fato implementou a avenida, ela teve áreas aterradas e algumas áreas que tiveram um aterramento significativo, como, por exemplo, a região onde há o cruzamento com a Avenida 9 de Julho, né, que hoje passa por um túnel embaixo, né, ali você tinha um grande desnível. Ali foi feito um grande aterramento, exatamente para que a avenida continuasse com essa característica de planitude, né, do seu
início ao fim. E outro ponto, então, que chama muita atenção na Avenida Paulista são os seus casarões, né? Essa relação que nós comentamos com os barões de café, né? O primeiro deles, pegando do começo da avenida, né? A avenida começa ali onde hoje é o Shopping Paulista, a Praça Benedito Calixto, né? E vai terminar lá onde é a Consolação. O primeiro dos casarões que nós teríamos contato, talvez até o principal, mais explorado hoje, turisticamente hoje em dia, é a Casa das Rosas. Mas eu queria saber de vocês, alguém faz ideia de quantos casarões nós ainda temos na Avenida Paulista? É, mandem aí pelo chat ou abram o microfone. 8, Danilo. Uns 10, Bárbara. Olha, tem uma amiga chamada Bárbara e eu não consigo chamá-la assim, eu só chamo de Babi. Então, se eu te chamar de Babi, não estranhe, viu, Bárbara? Hoje nós temos apenas 4 casarões, né, considerados, né, do período clássico, né, construídos no final do século XIX, começo do século XX, na Avenida Paulista. 5, se a gente considerar o edifício que hoje é o Hospital Santa Catarina, que é de 1906. Os 4 casarões que nós temos na Avenida Paulista, então, são a Casa das Rosas, um espaço hoje que pode ser visitado, né, tem vários charmes. A escola Rodrigues Alves, né, ponto de votação, uma escola municipal clássica aqui do município de São Paulo. O Instituto Pasteur, né, que entre as várias pesquisas, né, se destaca a pesquisa que ele teve no começo, né, do século XX contra a raiva, né, sendo um ponto de referência importante mundialmente sobre a pesquisa contra a raiva, e o casarão Franco de Melo. Né? Aqui eu trouxe uma imagenzinha porquinha, feita no Google Earth, mostrando a localização. A gente vê que os 4 primeiros, né, a Casa das Rosas, o Hospital Santa Catarina, a Escola Rodrigues Alves e o Instituto Pasteur, ficam no começo da avenida, e após o Trianon, a gente tem o Casarão Franco de Melo, que é o que está em situação de preservação mais preocupante. O Instituto Pasteur conta sim, Danilo. Não, o Instituto Pasteur, o Casarão Franco de Melo, ele está num grande problema de com relação aos seus herdeiros, né? O que dificulta muito as reformas ou a sua utilização para outros fins, né? Tendo essas questões judiciais aí que se prolongam já há muitos anos, né? E aqui uma foto do Instituto Pasteur, né? O Hospital Santa Catarina, que às vezes é considerado, às vezes não, porque oficialmente ele não é um casarão, né? Ele é um edifício, e a Escola Rodrigues Alves, né? Todas as fontes aí públicas da Wikimedia Commons, né? Marcela, a questão de deixar a Paulista plana, né, é para uma mera questão de fazer uma avenida de fluxo, né, uma questão de conforto, de caminhada, né. De maneira geral, a gente vê que as grandes avenidas elas tendem tentam fazer isso, né? Então tem também essa questão de você manter as áreas mais elevadas, né? Mas é uma questão de tráfego, não tem nenhuma grande explicação, pelo menos eu desconheço, né? Uma grande teoria de porquê dessa necessidade, né? Mas é algo que a gente observa de maneira geral, né? As grandes avenidas, elas tendem a ser projetadas preferencialmente de maneira plana. Inclusive, é, eu sei que na Jornada do Patrimônio a gente vai ter um outro evento muito interessante, que é no Parque Minhocão, né? E um ponto que é muito criticado. Ah, tô vendo até que a Michelle quer falar. Michelle, por favor, pode falar. Não, Gui, pode continuar a explicação. Já já eu retomo o que eu queria falar.
Não, eu só ia comentar aqui um ponto que é muito criticado no Minhocão, no elevado, né? É que ele é um dos poucos elevados do mundo que não é plano, né? Ele tem oscilações que acompanham o terreno. Se você parar pra pensar, não faz o menor sentido, né? Já que ele está todo sustentado por colunas. Mas isso é uma característica da sua construção, que usou colunas pré-moldadas, todas de mesmo tamanho. Então, um dos poucos elevados do mundo aí que tem, né, que você tem elevações e descidas ao longo dele. Agora, a história dos casarões na Avenida Paulista, né, elas, ela tem algumas peculiaridades, né? Um fato que quem é mais antigo aqui na cidade deve se recordar é o período das derrubadas dos casarões, né? Especialmente na década de 80. O que aconteceu? É, Na década de 80, o CONDEFAT, né, que é o órgão público que faz né, que estuda, né, e declara os patrimônios, né, da cidade de São Paulo, ele anunciou a intenção de fazer o tombamento, né, de 31 casarões que ainda tinham na região da Avenida Paulista, né, que pegava a Avenida Paulista e os seus entornos imediatos. Na época, inclusive, o Condefat ele era presidido pelo Rui Ohtake, né? É, Quando esse anúncio foi tornado público, é, houve um evento traumático que, em uma única noite, né, foram derrubados vários casarões nessa região, né? Inclusive, esse fenômeno se repetiu por vários dias, né, de maneira que quase não sobraram casarões. Né? E por que, que isso foi feito? É, é um processo complexo, né? Claro que a gente está fazendo aqui um recorte, mas os proprietários, eles ficaram basicamente muito incomodados e apavorados com essa medida do Condefat, que de fato foi um pouco atrapalhada. Por quê? Né? Se os casarões fossem tombados naquele período, é, não haveria bônus para os seus proprietários, muito pelo contrário, apenas ônus, pois eles seriam proibidos de fazer grandes reformas, de vender, ou teriam grandes dificuldades para poder vender aquele patrimônio, de maneira, então, numa área extremamente valorizada, né, então ficaria todos os custos para os proprietários, e aí, nessa atitude aí, no mínimo muito problemática, eticamente falando, foi feita essa grande derrubada dos casarões para que os terrenos pudessem ser vendidos, para que, ou seja, o terreno não fosse tombado, né, e os proprietários pudessem vender. Né. Depois desse caos, né, que foi instaurado na região, o Condefat mudou as suas regras, né, flexibilizando e gerando benefícios para os seus proprietários, caso tivessem o seu patrimônio tombado, né, criando então compensações financeiras, mas parece que não foi suficiente, tanto que em 1996 nós tivemos a derrubada, talvez mais marcante dos casarões da Avenida Paulista, que foi a derrubada da mansão Matarazzo, né, a mansão dos Matarazzo, que hoje deu origem ao shopping, né, onde subiu-se o prédio que tem o shopping Cidade de São Paulo. Então, a gente vê que... Guilherme, Fala, desculpa, Cristiano. só uma questão. É porque quando você fala dos casarões, né, você falou que são quatro casarões remanescentes. E aí tem muita gente que pergunta daquele casarão branco, que ele tem uma Ah, arquitetura que remete a uma coisa meio antiga, e ele, recentemente, né, tem sido muito usado para intervenções de eventos, coisas assim. Ele é um casarão também? obrigado, Michele. Né, esse casarão que antigamente era do Banco Real, depois virou Santander, depois virou espaço de evento. Se eu não me engano, hoje é um McDonald's, né? Um Mac com Q, né? Que é alguns produtos diferentes, abrasileirados, né? Mas aquele não é um casarão clássico, por quê? Porque ele foi construído muito depois, não sei exatamente que ano, né? Mas sei que é da década de 50 para cá e bem mais para cá. E aí ele foi construído é,
homenageando ou para algumas pessoas imitando a arquitetura dos casarões antigos, né? Mas o fato é que aquela construção, né, que é aquele casarão branco que fica perto da Augusta, é, né, é uma construção bem mais recente. Bem observado, Michele. Mais alguém Guilherme, gosta? só te Fala. ajudando, aqui já temos 30 minutos de trilha, tá? Então chegamos na metade do nosso percurso. Legal. Né, olha, o Danilo fez aí uma bela complementação, né, lembrando do plano a ideia das grandes avenidas, né, das grandes alamedas, né, que deu origem a muito do urbanismo da cidade de São Paulo, né, Danilo? Essa ideia próprio o plano das grandes avenidas que hoje estão nos rios, né, como no Rio Tietê, no Rio Pinheiros, né, foram inspirados, né, nessa ideia urbanística. Opa, legal, Fátima. Que bom que vocês estão gostando. Fique à vontade também, que se vocês quiserem abrir os microfones, tá, pessoal? Bom, continuando nossa trilha, nossa caminhada pela Avenida Paulista, né, nós chegamos num, no que seria o principal remanescente de área verde da, da avenida, né, onde a gente tem a chance de encontrar alguns remanescentes do período da Mata do Caguaçu, né? De maneira geral, o Parque Trianon, que é um alívio verde no meio da Floresta de Pedra, né, uma das regiões, da região mais urbanizada da cidade de São Paulo, né, é, ele é um parque com bastante elementos paisagísticos, mas que quando a gente adentra, a gente consegue encontrar remanescentes dessa Mata Atlântica original que aqui encontrávamos, né? Então, por exemplo, a próxima vez que vocês tiverem a oportunidade, eu peço para vocês tentarem procurar árvores típicas da nossa região, como a pitangueira, né? E você, né, pitangueiras, palmitos jussaras, imbaúbas. E se vocês encontrarem essas árvores, vocês vão ver algumas curiosidades. Por exemplo, logo no começo do parque, a gente tem uma pitangueira que ela é enorme. É muito fininha de tronco, mas o caule, né, a copa mesmo, ela só vai florescer, né, só vai aparecer em toda a sua beleza bem mais alto na floresta, bem diferente da maioria das pitangueiras que a gente vê em praças e parques. Isso é uma característica, né, de árvores em floresta, né? Exatamente por ter nascido numa floresta bem mais densa, essa pitangueira buscou a luz bem mais alto do que quando nós temos árvores desse tipo plantadas em praças e parques mais abertos, com muita luz, né? Que então faz com que a árvore não precise crescer tanto e ela cresça mais para os lados, né? Você tem uma copa bem, né, extensa em comprimento, exatamente para poder pegar essa luz que vem para todos os cantos, diferente da floresta, onde ela precisa crescer bastante para poder pegar a luz lá em cima. E desses remanescentes do Parque Trianon, eu acho que nada é mais marcante do que um grande jequitibá que nós temos, né, um pouco ao fundo do parque, ali próximo da rua, né, descendo ali para onde seria o Dante, que é uma árvore aí de cerca de 400, né? Nós temos lá uma plaquinha falando que a idade daquela árvore é de 450 anos, sendo que aquela plaquinha já tem quase 450 anos. Então, brincadeira essa parte, né? É sempre difícil a gente chegar a uma estimativa exata da idade de uma árvore, mas é uma árvore que tem aí cerca de 475 anos, segundo as últimas estimativas, né? Ou seja, uma árvore que está ali ao redor, não, ao redor de quem frequenta aquele parque, com basicamente a idade do Brasil, a idade da cidade de São Paulo, né? Difícil, né? Como ele está numa área fechada, é até difícil de conseguir uma foto que mostre a sua grandeza. Então, quando, né, você estiver novamente pela Avenida Paulista, né, por essa região, convido você a procurar
esse tesouro, né, escondido lá dentro. Com certeza, Ravi, com certeza. É, Gui, eu queria ler os comentários. Então, a Marcela fala que tem muitas pitangueiras ali na região da Paulista, né? E ela que trabalha ali na Paulista tem essa oportunidade de passar ali sempre e observar a vegetação, algo que muitas vezes passa despercebido. E o Ravi fala aqui, né? Muito massa, é um alívio mesmo esse parque na região, um respiro. Queria saber por que será que tem tanta aranha naquele parque? Você tem um palpite aí, Guilherme? Legal, Ravi. Né, antes de eu trabalhar, né, ser um dos criadores aí do Instituto Trilhas, eu tive a oportunidade de participar de um programa da prefeitura chamada Trilhas Urbanas, né, onde a gente trabalhava só nos parques municipais, e a gente sempre teve esse questionamento, né, sobre as aranhas, e, e uma observação que a gente constatou é que não era sempre, né, tem um período do ano onde a gente tem muitas aranhas e depois elas somem, né. É, e o que acontece é que no Parque Trianon, creio que você esteja se referindo a essa aranha, nós temos muito de uma aranha chamada aranha dourada de fios de ouro, quase redundante, né? Que é uma aranha que aparece bastante num período específico do ano, né? A Michelle destacou, né? Especialmente no comecinho do inverno, né? A gente vê muito. E é uma aranha fácil, porque além dela ser uma aranha grande, né? Vamos colocar colocar uma foto dela aqui na apresentação. Além dela ser uma aranha muito grande, né? Então de fácil visualização, a ela tem uma teia, não sei se vocês conseguem ver aqui pela foto, essa foto aqui eu peguei da Wikipedia, né, e a teia dela é dourada, né, e é uma aranha típica aqui da região da Mata Atlântica, não é muito, para quem tem medo aí de aranha, quem às vezes tem nojo, né, não é uma aranha que com pouco veneno, né, baixa capacidade de fazer mal aí a seres humanos. O risco maior é aquela história de sempre, né? Às vezes crianças muito pequenas, né? Mas mesmo assim não raro, né, de ter qualquer tipo de problema com esse tipo de aranha, ainda mais porque, como quase todos os outros animais, ele tem muito mais medo da gente do que a recíproca, né? Então, e é uma coisa de época, né? Então, quando a gente chega aí, especialmente em maio, junho, a gente vê muito dessa aranha, não só no Parque Trianon, mas como algumas outras áreas fechadas, como o Parque Ibirapuera, Cidade Universitária. né? Mas realmente o Parque Trianon sempre me chamou atenção também. Sempre tive a sensação que tinha mais por lá do que em outras regiões. Bem lembrado, Michele, Parque Alfredo Volpi também tem bastante, né? Guilherme, eu aproveito para trazer a pergunta da Alexia aqui. Ela pergunta se tem ou se já teve fauna além de pássaros e insetos no Trianon. Oi, Alexia, com certeza já tivemos muita coisa e ainda temos, né? É, se eu não sei se eu não sei quanto que você conhece ali da região, mas olha, eu te digo que eu já vi pica-pau ali no Parque Trianon, né? E mais de uma espécie, diga-se de passagem, né? Pelo menos eu já consegui fazer foto de três espécies diferentes ali, né? Então, os saguis, né, Virgínia? Então, certamente, né? Então, por exemplo, aqui na região do Alto Caguaçu, né, no passado, quando a gente pega os registros históricos, a gente via que a região já teve muito tamanduá-mirim, né? Infelizmente, algumas espécies, como o tamanduá-mirim, hoje a gente não vai mais encontrar em todo o município de São Paulo, em virtude de uma extinção local, né? O próprio tamanduá-TI, né, o rio do tamanduá-TI, tem esse nome em função da grande quantidade de tamanduás mirins que nós tínhamos por aqui, né, o fato de que o rio subia na época da cheia, quando ele secava, ele formava pequenos lagos, esses pequenos lagos também secavam e os peixes acabavam morrendo, esses peixes atraíam muitas formigas, que por sua vez atraíam muitos tamanduás, né? Tivemos essa extinção local, mas a gente acaba também tendo a chegada de uma fauna mais cosmopolita, né, mais generalista, capaz de sobreviver.
né? Quando a gente fala de avifauna, chama muita atenção a questão dos pássaros, né, que acabam conseguindo circular, né, do Parque Ibirapuera, para o Parque Trianon, para o Parque Consolação. Então é mais fácil de a gente avistar, então é possível a gente ver não só pica-pau, né, mas como várias, né, como sanhaço, colibri, alma de gato, outras, né, entre muitas outras espécies, né, só a cidade de São Paulo a gente tem mais de 350 espécies de pássaros, né, e eventualmente a gente pode conseguir também ver alguns mamíferos como o saruê, né, o Parque do Trianon, a gente já observou o saruê no passado, e alguns outros parques, como o Parque da Luz, né, Virgínia, a gente tem animais ainda mais ilustres como o bicho preguiça. E logo à frente, né, ao Parque Trianon, a gente tem um dos edifícios mais clássicos da cidade, que é o MASP, né, com o seu incrível vão livre aí de 74 metros, que gerou um reboliço na época da sua construção, né, com muita gente falando, inclusive, que não, eu não fico embaixo desse prédio, desse edifício, não, porque eu acho que ele vai cair a qualquer momento. Né, a Lina Bobardi aí, né, eu sei que temos arquitetos aqui na sala, né, Leonardo? Inclusive que tinha como intuito aí de construir esse edifício com apenas duas colunas, né? Ou seja, sem essas outras duas colunas de apoio, né, do outro lado da, do prédio, né? Toda essa região ali onde hoje está instalado o MASP, ela é muito interessante, né? Por quê? Antes da construção do prédio, né, nós tínhamos um belvedere que é, né, entre outras ocupações, nós tínhamos escolas de dança e bons modos para moças da época, né, é, com uma belíssima vista da região. Né, ali nós estamos, tanto que o bairro é conhecido como Bela Vista. Né, inclusive fazendo uma referência ao que nós comentamos no começo da nossa apresentação, sobre essa questão de ter na Avenida Paulista, né, o incentivo para a ocupação por questões de saúde, né? Reparem, né, os nomes dos bairros ali da Paulista, né? Bela Vista e Higienópolis. Né? E abaixo do Bela Vista, nós temos o quê? O bairro do Bexiga. Né? Bexiga exatamente por conta da doença. Né? As pessoas, né, muitos moradores lá eram conhecidos como bexiguentos. Paraíso, né, Danilo? Né, também relembrando, né, menção aos bairros ali de cima. Né? E essa era uma característica, então, por quê? Né? Porque esses eram bairros mais nobres, porque os seus dejetos, né, os seus esgotos, eles, por gravidade, saíam, né? Ou porque eram colocados no rio, ou por sistemas de esgotamento, não ficavam naquela região, mas acabavam sendo transportados para bairros menos nobres, onde o Bexiga, né, é um grande exemplo disso. Né? Depois, na região do Higienópolis, tem a mesma ideia. Né? Depois, o que hoje é conhecido como Campos Elíseos vai também sofrer bastante com problemas sanitários em virtude dessa característica, né? Da região que está mais em cima ter saúde melhor, porque os seus dejetos são transportados para outras regiões. Né? E nessa região do Belvedere, né, nós tínhamos o Mirante 9 de Julho, né, que foi construído em 1938, junto à inauguração da Avenida 9 de Julho. Né, ficou fechado por anos para ser reinaugurado, né, alguns anos atrás. Né, finalmente, aí mais um espaço importante e histórico da cidade de São Paulo que foi resgatado. Mas toda essa região do Belvedere, né, ela que, que deu, né, que tinha o nome de MASP, né, desculpa, tinha nome de MASP não, tinha o nome de Trianon, né, acabou fazendo com que o Parque Trianon, que na verdade é o Parque Tenente Siqueira Campos, né, fosse conhecido como Parque Trianon, porque as pessoas que lá frequentavam, assim, não, estou no parque na frente do Trianon, estou no parque do Trianon, né, e isso fez com que o nome pegasse. Esse espaço, né, o Belvedere, acabou sendo demolido em 1953 para a construção
de um edifício que hospedou a primeira Bienal de Arte Moderna da cidade de São Paulo, e posteriormente acabou dando espaço para a construção do Museu de Arte Moderna, o MASP. Estou tentando acelerar aqui para poder passar pelo menos a Avenida Paulista inteira, com alguns marcos aqui com vocês, né? Exatamente para também não passar do meu tempo. E continuando com relação a esses marcos, né? Peço desculpas até por falar tão pouco tempo a respeito de cada um deles, né? Se dependesse de mim, ficava aqui a tarde inteira. Nós temos o Conjunto Nacional, um pouco mais, né, quase já no final da Avenida Paulista. Né? E o Conjunto Nacional tem algumas características que eu acho muito curiosas. Né? A primeira delas é que ele foi o primeiro edifício de uso misto ali da região. Né? Ele tinha sido construído originalmente com o intuito de ser um hotel, mas por questões de zoneamento acabou não podendo, né, funcionar como tal. Os seus fundadores, então, transformaram o município num município tanto de comércio quanto residencial. Né? E é uma característica que nós temos até hoje. Né? Então, você vai ter, então, alguns apartamentos, né, residenciais, inclusive muitas repúblicas universitárias, né, e né, algumas instalações de fins para comércio e serviço. Guilherme, deixa eu ler o comentário aqui. O Claro, Leonardo Toledo, ele fala: se não me engano, o projeto original do MASP era atravessar a Paulista pelo subsolo e ocupar onde é hoje o Trianon. olha só, Ah, Leonardo, que interessante, eu não conhecia. muito legal. Né? Pô, eu acho que ele seria ainda maior, né? É, agora, continuando falando a respeito do Conjunto Nacional, né, uma coisa que muitas pessoas esqueceram, né, foi que esse prédio ele teve um grande incêndio na década de 70, né, é, e a sua retomada se deu, entre outras razões, graças ao esforço da Livraria Cultura. Né? Por quê? Na década de 60, a Livraria Cultura ela é uma livraria importante da cidade de São Paulo, né, que existe até hoje. Né? Ela não ficava onde é hoje o Conjunto Nacional, ela ficava na Augusta, né? E a sua fundadora, ela sempre frequentava o Conjunto Nacional e conversando com o administrador do Conjunto Nacional, ela sempre dizia, olha, minha livraria vai crescer e eu vou vir para cá. Minha livraria vai crescer e eu vou vir para cá. E ela conseguiu fazer isso um pouco antes desse incêndio. E quando o incêndio aconteceu, né, o prédio, né, não teve grandes abalos estruturais, tanto que está aí até hoje, né? Mas houve uma grande desvalorização. Né? Muitas empresas, muito comércio que lá estava, não vou sair daqui, né, tanto pela desvalorização quanto pelo medo, né, de que esse tipo de acidente ocorresse novamente no futuro. E nesse momento, a Livraria Cultura dobrou a aposta. Né? Falou, não, eu sempre quis estar aqui e eu vou aproveitar essa chance para me consolidar e, com isso, conseguiu adquirir outros, né, mais espaço, especialmente ali onde hoje é o térreo. Né? E todo esse investimento da Livraria Cultura é apontado aí por algumas pessoas como uma das grandes razões do Conjunto Nacional ter se reerguido, especialmente no final da década de 80, começo dos anos 90. E o parque até hoje, não, o parque, perdão, né, o conjunto até hoje tem alguns elementos interessantes, né? Por exemplo, esse prédio, ele é referência, né? Ele é um prédio modelo nas iniciativas de reciclagem e reutilização, né? É um dos poucos edifícios da cidade de São Paulo que, em virtude da sua separação de resíduos, ele consegue ter uma receita maior do que os custos. Né? Ele consegue ganhar dinheiro em razão da venda dos seus recicláveis, né, para cooperativas, para as outras centrais de triagem. Claro, né, é um prédio muito grande, que tem recursos para poder instalar esse tipo de separação, né, mas muitos outros poderiam, né, copiar esse modelo nacional, mas poucos o fazem, infelizmente. Guilherme,
Sobre o incêndio, a gente fez uma enquete nos stories do Instituto Trilhas, com algumas perguntas sobre a Paulista, para saber o que as pessoas achavam. E essa pergunta do incêndio, a pergunta era: você sabia que houve um incêndio no Conjunto Nacional no passado? Foi a pergunta que as pessoas menos tinham conhecimento, né? Então a maioria não sabia desse incêndio. E é muito curioso, né? Porque não é uma informação amplamente divulgada. Tudo bem, aconteceu no passado, né? Mas é algo que realmente as pessoas não sabem. E eu acho que as pessoas, no geral, têm um bom conhecimento sobre a história da cidade e foi um incêndio relativamente recente, né? Com certeza, né? Eu confesso que eu compartilho da surpresa de quase todo mundo, porque quando eu descobri esse fato, exatamente preparando uma trilha presencial aqui na Avenida Paulista, eu fiquei chocado. Aí, assim, caramba, sério? E então, pouca gente conhece, né? É um caso realmente curioso. Eu acho que pouca gente conhece em virtude, especialmente desse grande sucesso que o prédio teve em ser recuperado, né? E aproveitando que estamos ali na região, né, acho que vale a pena destacar também a Avenida Augusta. A Avenida Augusta também é um marco aqui da cidade de São Paulo, e a sua história, né, está muito ligada também com esses processos e dinâmicas de transformação da cidade. Ah, se a gente pega, por exemplo, a Praça Roosevelt, né, um pouco mais abaixo, na Avenida Augusta, sentido centro, né, a gente vê muito como que o crescimento ou a desvalorização da região central e dos aspectos econômicos da cidade de São Paulo, né, transformaram essa região. A Avenida Augusta, especialmente da Paulista para o centro, já foi tida como uma área é, um pouco mais degradada da cidade de São Paulo, com muitas casas, né, associadas à prostituição. Isso refletiu, né, muito da desvalorização em vir- que ocorreu na região, especialmente da Praça Roosevelt, em virtude de projetos urbanísticos que acabaram não dando certo. Nós tivemos uma grande reforma na Praça Roosevelt na década de 60, que acabou fazendo com que a praça ficasse muito isolada, muito sombria, muito escura, o que fez com que acabasse sendo ocupado, né, por usos que não consideramos como lícitos, gerando um impacto ao redor que vai gerando um efeito em cadeia toda a redondeza. Mas hoje, né, graças à ocupação, né, não só à reforma que a Praça Roosevelt teve, mas também a chegada de mais universidades, mais instituições artísticas, nós tivemos uma revalorização dessa região, e a Avenida Augusta hoje é um dos grandes points aí, inclusive para os jovens aqui na cidade de São Paulo. Ah, e com relação a essa questão dos usos, né, vale a pena destacar uma das coisas mais charmosas da Avenida Paulista, que é seus múltiplos usos, né? A cidade de São Paulo tem muitas coisas interessantes, né? Muitas regiões marcantes, mas poucas são tão ocupadas, né, durante o dia todo, né, durante as 24 horas, como a Avenida Paulista. Isso graças a seus múltiplos usos, né? Diferentemente do centro, que a gente, né, o centrão de São Paulo, que é extremamente lotado durante o dia, mas que à noite é um grande deserto, né? Tenho certeza que quase todo mundo aqui, se tiver que andar 4 quarteirões no centrão às 11 horas da noite, vai ficar apavorado, né? É, isso se dá pelo fato de que o Centrão hoje basicamente é composto por edifícios comerciais. Então as pessoas se deslocam para o centro para trabalhar ao longo do dia e à noite, no final de semana, né, acabam ocupando um pouco essa região. Já a Avenida Paulista, desde sua origem, como a gente comentou, ela é marcada por esses múltiplos usos residenciais, comerciais, escritórios, né, financeiros de outras empresas, bares, né, atrações culturais, como cinemas, teatros, restaurantes. E esses múltiplos usos acabam tendo diferentes demandas, né, o que faz com que a cidade fique agitada, né, com pessoas na rua, né, por mais tempo. É claro que isso é facilitado
por questões como transporte, né? Afinal de contas, a Paulista tem metrô, ônibus e outros meios, né, em toda a sua extensão, as calçadas, né, e isso é um ponto importante nessa ideia de que a cidade é para as pessoas, né, e para as pessoas a gente tem que considerar todos os usos, né, então não só carros, mas também pedestres, ciclistas, motoqueiros, o que faz então com que a gente tenha toda essa vibração, essa agitação na região. E isso foi bastante destacado, né, quando começou-se o projeto aí da Paulista Aberta, né, que é quando, aos domingos, a Paulista ela é fechada para o trânsito, né, de automóveis, de veículos, né, e permitindo, então, outros usos pela população, né, especialmente pessoas a pé, né? Fazendo, né, então, desde espaços para show, brincadeiras, né, virou um grande parque, né, a céu aberto. Né, e o seu sucesso, né, a sua lotação, é um exemplo, né, da carência que as pessoas têm de espaços e oportunidades como esse, né? É, especialmente numa cidade tão grande, né? Porque quando a gente fala do uso de uma cidade, de uma paulista como essa, a gente tem que considerar não só a cidade de São Paulo, o município, mas como toda a região metropolitana, né, que vai ter aqui nessa região, né, um grande apoio. Então, basicamente, uma área e coração para cerca de 20 milhões de pessoas. Guilherme, deixa eu aproveitar e falar. Quem tiver mais interesse sobre esse assunto da Paulista Aberta, a gente participou de um bate-papo com a ONG Sempapé, num evento promovido pelo Sesc Avenida Paulista, discutindo sobre a Avenida Paulista Aberta, os parques e os usos dessa área. Então, é só acessar o canal no YouTube do Sesc Avenida Paulista, que está tudo lá gravadinho. Perfeito, Michele. Né, eu levantei a bola na esperança que você fosse cortar mesmo. Bom, pessoal, então eu acabei, né, até falando mais do que eu gostaria. Queria ouvir um pouco mais a respeito das percepções de vocês com relação à Avenida Paulista, né? Só para também não deixar passar batido, né? Eu tinha trazido aqui um pouquinho dos mapas da vegetação para falar um pouquinho da importância do Parque Trianon, né? Só mostrando, dando uma ideia, né, de quanto de área verde que nós temos, né, aqui na região de São Paulo, né, quer dizer, no município de São Paulo, e da importância, né, do Parque Trianon para aquela região. Né, como vocês podem ver, o Parque Trianon, né, a Avenida Paulista está bem aqui nesse ponto, onde eu estou com o mouse, uma área bem ocupada, né, onde a gente quase não consegue ter grandes áreas verdes, né, e o parque ele acaba oferecendo uma série de serviços ecossistêmicos importantes, né, de filtragem, né, de umidade, até mesmo de descanso físico, isolamento acústico, coisas fundamentais aí para quem frequenta essa região. A Marcela levantou a mão. Você quer falar, Marcela? Fica à vontade. Bom, enquanto a Cícero Marcela está tentando ligar, muito obrigado, pessoal, muito obrigado a quem participou, né, quem comentou aqui, né, Leonardo, Ravi, Eduardo, Patrícia, Danilo, né. Também estou ansioso por poder encontrar a todos presencialmente, para a gente poder fazer um evento presencial. Oi, Marise. Ah, que legal, que bacana, né? Temos uma Marise, audiência mineira aqui. então, aproveitando aqui o evento, direto da zona rural, aqui para Paulista, né, Marise? Oi, tá dando para me ouvir agora? Oi, Marcela, agora sim. Ah, tá. A minha dúvida é o que protege esses parques de não sofrerem especulação imobiliária, que nem aconteceu na Augusta, né? Que tem toda essa discussão se vai ou não vai construir um prédio lá. E o que protege o Trianon e os outros parques para que isso não aconteça?
Excelente pergunta, Marcela. Antes, só fazer uma correção, Maria, eu falei zona rural, mas eu queria falar zona da mata, desculpa. Já recebi uma chamada aqui. Marcela, legal você ter perguntado isso, porque essa foi uma preocupação do Joaquim Eugênio de Lima, né? Eu comecei o nosso encontro falando sobre ele, né? E o projeto da Avenida Paulista, e Joaquim Eugênio de Lima, já no final do século XIX, né, ele considerava que ter áreas verdes poderia gerar, inclusive, a valorização do seu terreno, né? Então, por projeto, ele já separou a, a região que hoje é o Trianon como uma área para parque, né? E aí depois nós temos, né, essa área, então, sendo esse terreno sendo passado para as mãos da prefeitura, que então destina aquela região como parque, né? Então, ela é um terreno público, né? Ela não pode ser né, vendida, né? A não sei que você tenha aí algum projeto especial, né? Mas que certamente daria muita repercussão. Diferente, por exemplo, do Parque Consolação, né, que era um terreno privado, né? Então teve todo aquele debate para que houvesse uma apropriação. É claro que eu estou simplificando, né, fazendo um recorte aqui, a gente teria que ver caso a caso, ainda mais quando a gente vê situações tão polêmicas como foi o caso do terreno da Augusta, né? Do Parque que hoje as pessoas, né, o futuro Parque da Consolação. Né? Parque por Consolação, não, desculpa. Parque Augusta, perdão, pessoal. Então a gente tem essa diferença de origem dos usos. Acho que a Virgínia quer complementar, inclusive. Oi, boa tarde. Eu gostaria de complementar no seguinte sentido. A Marisa perguntou como que pode se garantir os parques para a população. Nós temos aí diversos modelos, como o Trianon, né, que já foi feito com a finalidade de valorizar a região, mas mesmo assim, para garantir essa existência, no início dos anos 80, ele foi tombado pelo Departamento de Patrimônio Histórico da cidade de São Paulo. Então, isso garante para todo sempre a existência de um parque. Isso aconteceu com diversos parques na cidade, e é interessante, se você vai estudar a história dos parques, muitos parques eles foram criados a partir de terrenos que a prefeitura acabou recebendo em troca de tributos atrasados. Então, é impressionante o número de parques que foram provenientes dessa falta de pagamento dos tributos, o que é uma coisa boa para a população, porque se essas pessoas tivessem conseguido pagar seus tributos, nós estaríamos aí com muito menos parques. Então, sempre lembrando assim que a questão popular sempre foi muito importante, tem sido ainda importante, como é no caso do Parque Augusta, e outros exemplos mais recentes que nós temos, e a questão também do tombamento formal. Tem parques que estão há 20 anos aí em processo de tombamento, e o tombamento formal ainda não foi feito, mas enquanto ele está em processo de tombamento, pelo menos ele já está protegido. Então, é isso que ajuda a garantir a existência dos parques. Perfeito. Eu acho que, né, Virgínia, né, todo aquele debate que a gente fez com relação aos casarões, né, e como que né, eles acabaram sendo derrubados, a gente passa por essa discussão, né, essa questão do uso privado, do uso público, né, da questão do patrimônio, né, quando a gente está aqui na jornada do patrimônio, promovida aí pela prefeitura, acho que são questões fundamentais mesmo da gente discutir. Né? Queria só aproveitar, compartilhar aqui o Danilo, ele acabou de me mandar aqui por mensagem essa belíssima foto aqui do Parque Trianon, não, desculpa, do MASP, mas que a gente pode ver, então, que desde o começo, no Parque Trianon, aqui já gerando uma belíssima sombra, né? Aqui a gente não está vendo as árvores do parque, mas a gente consegue ver um pouquinho das sombras aqui na fotografia. E essa descoberta que eu não sabia, eu não sei se alguém aqui já sabia, que era na frente do Parque Trianon, antigamente nós tínhamos aí uma fonte, né? Que bacana. Foto muito bonita essa mesmo. Obrigado, Danila. Guilherme, eu acho que agora a gente pode encerrar, né? Alguém quer falar, se alguém quiser falar mais alguma coisa, mas é que a gente já deu o nosso horário aqui. Eu já aproveito para agradecer a presença de todos. Temos muitos
nomes conhecidos aqui, nossos amigos, colegas, e tem pessoas novas também, né? Sejam bem-vindos. A gente convida vocês a participarem de mais atividades do Instituto Trilhas e a seguir a gente nas redes. A gente tem sempre promovido e gerado um material interessante na área de meio ambiente e sustentabilidade. Com certeza. Bom, eu queria aproveitar e fazer o convite a todos também para participar do evento que vai ter às 4 horas do Parque do Trilhando o Elevado do Minhocão, né? E, se for possível, né, quem puder ligar a câmera aí para a gente poder fazer uma fotinho, né, eu faço uma foto, prometo que é 30 segundos. Ligou a foto, pegou ali, né, passou um perfuminho. Ah, ô Marcela, obrigado, que saudade. Bom ver vocês. Shelly, Virgínia, Eduardo, grande Danilo, Bárbara, né, eu não sei porque eu tenho vontade de chamar de Babi, Márcia Toledo, que legal, que legal. Fazendo print aqui já. Mais alguém? Mais alguém? Deixa eu, deixa eu só colocar o modo aqui. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí pela participação de todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, parabéns. Meu pessoal. Por acabar. Parabéns, Gui, muito bom. Parabéns, Michele, Virgínia, todo o Instituto Trilhas. Ah, Obrigada. obrigada, Eduardo.